Olá pessoal, tudo legal? Ótimo! Bem, no último programa você viu o que é um sistema de primeiro grau com duas equações. Viu que para resolver um sistema é preciso ter um método de solução. E viu alguns dos métodos algébricos de solução. Pois no programa de hoje você vai ver como resolver um sistema de primeiro grau graficamente. No ar, o fato matemático. Oi, Eduardo. Estou aqui com o sistema de equação de primeiro grau. X mais y igual a 6 e 2x menos y igual a 0. Posso facilmente resolver esse sistema pelo método algébrico da adição, ou seja, somar membro a membro as parcelas da equação. Afinal, as parcelas mais y e menos y se anulam ao serem somadas. E ficamos com 3x igual a 6, que é o mesmo que x igual a 2. Agora, é só substituir o valor de x igual a 2 em uma das equações e chego ao valor de y. Dois mais y igual a 6, y igual a 6 menos 2 e y igual a 4. Logo, a solução do sistema é x igual a 2 e y igual a 4. Pois aí é que tá, Eduardo. Cheguei a essa solução usando o método algébrico, o da adição. Mas como fazer para resolver esse sistema de primeiro grau através de um gráfico? Já eu vou mostrar, Clarissa. Mas antes, vamos rever como se faz a representação gráfica de uma equação de primeiro grau. Você se lembra? A equação de primeiro grau é representada graficamente por uma reta. E como para se traçar uma reta bastam 2 pontos, então, para construir esse gráfico, bastam apenas 2 valores, um valor para x e outro para y. Por exemplo, para x igual a 0, y igual a 1. Se x igual a 1, y igual a menos 1. Assim, chegamos aos pares ordenados 0, 1 e 1, menos 1. Agora, vamos ao plano cartesiano. Marcando e ligando os pontos, encontramos a reta que representa esta equação. Essa reta é a representação gráfica da equação 2x mais y igual a 1. Você se lembrou. Agora, vamos ver como representar graficamente um sistema de equação de primeiro grau. Ô Paulo, onde é que você está? Ok, Eduardo. Estamos aqui no Instituto de Pesquisa, onde diversos gráficos são feitos diariamente. O Marcos, aqui do meu lado, ele é um técnico em pesquisa. Ô Marcos, poderia nos dizer como se representa graficamente um sistema de equação do primeiro grau? É simples. Basta representar no mesmo referencial cartesiano as retas correspondentes a cada uma das equações. Deve-se fazer uma reta para cada equação do sistema? Exatamente. E fazer essas retas no mesmo referencial cartesiano. Pode nos mostrar um exemplo? Claro. Como são 2 equações, necessitamos de 2 tabelas, uma para cada equação. Com relação à primeira tabela, para x igual a 0, y é igual a menos 1. E para x igual a 1, y é igual a 0. Já temos, então, 2 pares ordenados que representam 2 pontos da reta da primeira equação. Com relação à outra tabela, para x igual a 0, y é igual a 5. E para x igual a 1, y é igual a 4. E aí temos 2 pares ordenados para determinar a segunda reta. Agora, vamos marcar os pontos no plano cartesiano. Primeira equação, primeira reta. O ponto que corresponde ao par ordenado 0, menos 1 é esse. E o ponto que corresponde ao par ordenado 1, 0 é esse. A reta que liga esses 2 pontos é a representação gráfica da primeira equação. Para a segunda reta, o ponto que corresponde ao par ordenado 0, 5 é esse. E o ponto que corresponde ao par ordenado 1, 4 é esse. A reta que liga esses 2 pontos é a representação gráfica da segunda equação.
Está aqui as retas que demonstram nossa equação. Mas olha aqui, há um ponto comum às duas retas, um ponto em que as retas se cruzam. O que significa isso? Essas retas são retas concorrentes. E o ponto de interseção das duas retas representa o par ordenado que satisfaz as duas equações do sistema simultaneamente. No caso, o ponto comum é o par ordenado 3, 2. 3 é o valor de x e 2 é o valor de y, que satisfazem as duas equações do sistema ao mesmo tempo. Obrigado, Marcos. De posse dessas informações, vamos voltar ao estúdio com o Eduardo. Pois eu logo vou chamar as mãozinhas para verificar isso que acabou de ser mostrado. Pelo que foi dito, o ponto de interseção das duas retas é formado pelo par ordenado que satisfaz a duas equações. Para verificarmos que esta é a solução do sistema, vamos substituir esses valores nas equações. É verdade, o par ordenado do ponto em comum das duas retas representa a solução do sistema. Aliás, esse par ordenado representa a única solução do sistema. E dizendo de outra maneira, se um sistema de duas equações com duas variáveis tem uma única solução, então as retas correspondentes ao gráfico do sistema são concorrentes, ou seja, se interceptam em um ponto. Você entendeu bem isso, Clarissa? Entendi sim, Eduardo. Eu vou aproveitar o exemplo que eu já tinha comigo para fazer a sua representação gráfica. Na equação x mais y igual a 6, para x igual a 0, y igual a 6. E para x igual a 1, y igual a 5. Com isso, obtive os pares ordenados 0, 6 e 1, 5. Marcando esses pontos no plano, chego à reta da primeira equação. Na outra equação, 2x menos y igual a 0. Para x igual a 0, y igual a 0. E para x igual a 1, y igual a 2. Com isso, obtive os pares ordenados 0, 0 e 1, 2. E a reta dessa segunda equação é a seguinte. O ponto de interseção é o ponto 2, 4. E como eu já tinha visto antes, pela solução algébrica, o par 2, 4 é a única solução do sistema. Pode mandar outro, Eduardo. Manda outro sistema de equação de primeiro grau para que eu possa dar-lhe a solução gráfica. Nós faremos mais do que isso, Clarissa. No próximo bloco, continuando com a interpretação geométrica de um sistema, vamos ver como se comportam sistemas impossíveis e sistemas indeterminados. Antes, porém, sem vacilar! As retas R e S mostram a representação gráfica de letra A, uma equação de primeiro grau, letra B, um sistema de equação de primeiro grau com duas soluções, ou letra C, um sistema de equação de primeiro grau com uma única solução. Sem vacilar. Resposta do sem vacilar. Letra C. As retas R e S mostram a representação gráfica de um sistema de equação de primeiro grau, com uma única solução. E aí, preparado para o segundo tempo? Grande, então vamos a ele. Como vimos até agora, o ponto em comum de duas retas representa um par ordenado que é a solução única de um sistema de equação de primeiro grau. Mas e se as retas forem paralelas? Ou seja, e se as retas não tiverem um ponto em comum? Diretamente do Instituto de Pesquisa, o Paulo Roberto vai tentar esclarecer isso para nós. Ô Paulo, por favor. Como essas retas não têm um ponto em comum, isso significa que o sistema de equação que as formou não tem solução. O sistema não tem solução? Veja só,
Essas duas retas são a representação gráfica desse sistema. X mais y igual a 0 e x mais y igual a 1. Mas se x mais y é igual a 0, me parece claro que x mais y não pode ser também igual a 1. Exatamente. E é por isso que o sistema é chamado de sistema impossível. E as retas que o representam são retas paralelas. Muito obrigado, Marcos. É com você, Eduardo. Vamos agora ver outro exemplo de sistema impossível. Com as mãozinhas, hein? X mais y igual a 1, 2x mais 2y igual a 6. Obtendo o valor de x na primeira equação e substituindo este valor no lugar de x da segunda equação, ficamos com 2 menos 2y mais 2y igual a 6. Menos 2y mais 2y é igual a 0. Então, ficamos com 2 igual a 6, o que é falso. Vamos ver, então, como fica a representação gráfica desse sistema impossível. Em primeiro lugar, vamos determinar 2 pontos a partir da primeira equação. Se x igual a 0, y igual a 1. Se x igual a 1, y igual a 0. Para a segunda equação, se x igual a 0, y igual a 3. E se x igual a 1, y igual a 2. Traçando as retas formadas por esses pontos, a gente observa que as retas são paralelas, não apresentam nenhum ponto em comum. Pois é, como já tínhamos visto, algebricamente o sistema é impossível. Pois eu estou aqui com um sistema diferente, Eduardo. X menos y igual a 3 e 2x menos 2y igual a 6. Fui resolver esse sistema pelo método algébrico da substituição e olha só o que eu achei. Primeiro, isolei o valor de x na primeira equação. Depois, substituí esse valor na outra equação. Com isso, eu obtive uma equação com apenas uma variável. Como 2y menos 2y é igual a 0, eu fiquei com 6 igual a 6. O que significa isso, Eduardo? Isso significa, Clarissa, que você chegou a uma relação verdadeira, ou seja, uma identidade matemática. O significado disso nós vamos ver resolvendo graficamente o sistema, com a ajuda da computação gráfica. Na primeira equação, para x igual a 0, y igual a menos 3. E para x igual a 1, y igual a menos 2. Na segunda equação, para x igual a 0, y igual a menos 3. E para x igual a 1, y igual a menos 2. Como vemos, as duas equações que formam o sistema são representadas por uma única reta. Isso significa que todas as soluções de uma equação são também soluções da outra equação. E daí podemos tirar também que há infinitas soluções para esse sistema. Ou seja, a solução é indeterminada. E esse sistema é chamado de sistema indeterminado. Maneiro! A representação gráfica de um sistema pode nos ajudar a compreender o significado da solução. Vou agora mesmo conversar sobre isso com aquele técnico do Instituto de Pesquisa. E nós? Bem, nós vamos atrás dela, né? Com a nossa câmera indiscreta. Vamos nessa, vamos lá. É isso mesmo, Clarissa. A representação gráfica de um sistema pode nos ajudar a compreender o significado da solução desse sistema. E você tem alguns casos aqui para eu treinar? Claro. Aqui, por exemplo, nós temos representações gráficas de diferentes sistemas de equação do primeiro grau. Começamos com esse aqui. Se as retas são paralelas, o sistema é impossível. E o que me diz dessa outra solução gráfica?
Se as retas são concorrentes, o sistema tem uma única solução. E é chamado de sistema determinado. Pois nesse outro caso aqui, em que as retas são coincidentes, ou seja, existe apenas uma reta, o sistema é indeterminado. É isso mesmo, Clarissa. Você aprendeu direitinho. Você não quer trabalhar aqui com a gente? Adoraria. Mas sabe, meu lugar é no fato matemático. Aí, é por isso que eu gosto dessa menina, viu? Pois responda agora, você, sem vacilar. Como se representa graficamente um sistema de equação de primeiro grau quando todas as soluções de uma equação também são soluções da outra equação? Letra A, através de retas concorrentes. Letra B, através de retas paralelas. Ou letra C, através de uma única reta. Você tem 10 segundos para responder a esse problema, hein? Reloginho, por favor. Resposta do sem vacilar. Letra C. Se o sistema admite infinitas soluções, a sua representação gráfica é uma única reta. Fácil, não? Pessoal, no programa de hoje, vimos como chegar à solução gráfica de um sistema de equação do primeiro grau e como fazer a interpretação geométrica de um sistema. Se as retas são paralelas, o sistema é impossível. E o que me diz dessa outra solução gráfica? Se as retas são concorrentes, o sistema tem uma única solução. E é chamado de sistema determinado. Pois nesse outro caso aqui, em que as retas são coincidentes, ou seja, existe apenas uma reta, o sistema é indeterminado. É isso mesmo, Clarissa. Você aprendeu direitinho. Bem, contamos com você para o próximo programa, ok? Tchau!